depois do nosso primeiro encontro, aquela conversa sobre escuta, né? Uma escuta plena, uma escuta atenta, se deu tempo de observar um pouco dessa relação com os sons exteriores, enfim, se impactou de alguma forma, se afetou de alguma forma a sua escuta de segunda para cá. Boa tarde. Boa. Sobre a aula de segunda-feira, eu fiquei refletindo muito sobre vibrações de som, sobre ondas sonoras e tal. Aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque era aula, e que o som, ele mexe muito com a gente. Tanto o nosso corpo, quanto a nossa mente, quanto o nosso espírito. E o som causa cura, né? Música, todo tipo de som gera um tipo de cura no nosso corpo. E eu penso que o som é muito fundamental pra gente, para nossas vidas. Eu fico pensando muito nessa questão. É só isso. Muito bom. Obrigado pelo depoimento. Alguém mais quer falar? Bom, professor. Bruno. Professor e pessoal, boa tarde. Bom, foi muito enriquecedor esse encontro, primeiro encontro, né? Como eu disse, várias falas que o senhor fez, as leituras que o senhor trouxe aí, trouxe bastante reflexão, assim, sobre coisas que aconteceram e também para abrir mais minha mente em relação à questão, não só musical, né? Mas essa questão em vários sentidos. Essa leitura que eu comecei semana passada, o sonho sentido. Você faz sentido total, né? Muito, muito abrangente, né? E assim, das pessoas que eu conversei de pessoas da tecnologia ao pedreiro aqui, né? Pessoas que sentiram, assim, falando, pô, que livro massa e tal, comento, sentiram, assim, interessados pelo livro e tal, pelo assunto. Bom, essa questão de a gente exercitar a escuta, né? Muito bom mesmo. Maravilha, Bruno. Salve, Thiago. Estamos falando aqui sobre as impressões, sobre os afetos da aula passada, se gerou alguma repercussão na sua observação diária dos sons, dos seus próprios sons. Vamos lá, quem quer mais? Oi. Então, Ed, eu fiquei pensando muito sobre a questão da ancestralidade que você trouxe a partir da música, né? Você falou sobre energia, sobre um pouco essa memória da música egípcia, da África, Egito e tal. E essa foi a parte que mais me afetou, assim, né? E pensar também os sonhos cotidianos, como princípio para a criação, assim. Eu acho que eu quero ainda ler mais sobre isso e conversar mais sobre, assim, porque foi o que me impactou muito, assim, de fazer essa música de forma mais orgânica mesmo. Ilha, Isa. Por aí mesmo. Eita, ô Anderson, tem que arranjar mais uns 3 dias pra gente aí, viu? Vamos lá. Alguém mais? Vamos. Então, gente, vou começar aqui, comentando um pouco sobre também, né, como eu senti a recepção de vocês, as questões que vocês trouxeram. Tudo isso influencia na dinâmica, né, no ritmo da própria ementa, né, da própria proposta do curso. Aí, pensando nisso, eu coloquei alguns livros lá na nossa pasta do Drive, o pessoal vai poder passar para vocês, não sei se vocês já têm acesso a esse link, está lá no Google Drive. Eu comecei a postar umas coisas lá. Aí vou aproveitar a fala da Isadora e dizer que tem 2 livros lá, 2 e-books, né, que se chama Memórias Afroatlânticas. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse projeto,
Memórias Afroatlânticas, né? Conta a história de um etnólogo norte-americano negro que veio para Salvador e Recôncavo nos anos 40 do século passado, e o cara tinha um super gravador, né? Um Niagara, um gravador assim, que era muito difícil na época, que era usado no cinema já tal. E ele saiu gravando, nossa, várias lideranças religiosas, né? Dos candomblés da Bahia. Ele gravava ao vivo ali, né? Som direto. Aí vocês podem ouvir nessa coleção, que também virou um documentário, né? Eu coloquei lá 2 livros. São 2 livros registrando cada gravação, com as referências de cada líder religioso, de cada líder religiosa, né? Então, por exemplo, tem Mãe e Menininha do Gantuá, aos 16 anos, cantando uma cantiga para Oxóssi. Por outro lado, tem Joãozinho da Goméia, também trazendo a coisa da influência, né, da nação Queto, com cantigas maravilhosas também. Assim, né? Então, é um material muito rico e eu espero que vocês utilizem, né? Passa a ser um material de referência para vocês, assim, porque é genial. Saiu esse ano, no final do ano passado, esse material. Então, está lá no nosso Google Drive, o e-book Memórias Afroatlânticas, em 2 volumes. Aí coloquei um muito legal também, chamado A Escuta Visual, da Maíra Mapurunga, uma colega nossa, que é professora da UFRB, trabalha com essa parte de som. Então, é um ensaio dela bem curtinho e muito elucidador, assim. Elucidador, não sei de onde eu tiro essas palavras aqui, é porque é coisa de vocabulário de quem estudou letras nos anos 90. Elucidador, né? Uma coisa que vai escurecer, né? Sobre essa relação entre som e vídeo, né? Ela parte de algumas experiências dela com retrilhagem de filmes, né? Uma coisa que a gente fez muito aqui no CMC, no Lo-Fi, nos anos 2014, 2016. Eu convidava vários artistas sonoros para ir criar a trilha sonora para um filme antigo, né? A gente conseguiu fazer isso através de um edital pequeno, lá na Volta da Silveira. Foi uma experiência maravilhosa, né? E daí a gente fizemos vários desdobramentos a partir dessa atividade de cinema expandido, né? Que a gente fala. O live cinema, cinema expandido. Vocês vão ouvir falar disso de várias formas, né? É isso, você, basicamente, rudemente aqui, para resumir, seria a manipulação do áudio e da imagem em tempo real, né? Daí ela vai falar do começo do som no cinema, como é que era a relação. Antigamente, no início do cinema, né? Tinha orquestra, tinha o fosso da orquestra, né? Por isso que os teatros têm aquele fosso. A orquestra ficava meio escondida ali, fazendo som ao vivo, né? Depois isso foi mudando com o aperfeiçoamento das tecnologias, né? Com a gravação em acetato, a gravação já nos anos 30, se não me engano, né? Do século passado, que eles vão conseguir sincar o áudio e a imagem. Mas ela fala de várias experiências anteriores a isso, né? Cinema de vanguarda russo, Eisenstein, a técnica de montagem dele, como ele utiliza a imagem para dar uma ideia sonora, né? Para provocar uma ideia sonora. Ele não tinha som, mas ele botava a imagem de uma sirene, assim, né? E montava de uma forma no plano ali, e você, com certeza, você acabava ouvindo essa sirene, né? Ela não existe fisicamente no filme, mas só pela sugestão da imagem você acaba ouvindo a sirene. Então é um texto muito legal, que chama Escuta Visual, tá bom? Da Maíra Mapurunga. Aí depois, eu coloquei um outro. Eu estou falando aqui já para vocês irem anotando e já ir direto no que interessa, né? Sei que todos interessam, mas dá prioridade, né? Às vezes tem pouco tempo, já vai direto. Outro eu botei aqui, Magia e Técnica, de Walter Benjamin. Muitos de vocês também já devem ter ouvido falar. Walter Benjamin
é um cara mais citado, assim, né? Para falar sobre reprodutibilidade da obra artística, né? É o cara que vai estudar no século passado como o cinema ampliou, né, o acesso do público com a arte, enfim, né? Ele estuda aí essa relação dos meios de produção com a criação artística. Então são vários ensaios básicos, dá para vocês se divertirem. Desculpe, qual é o nome desse? Desculpe, qual é o nome desse? Esse vai estar na página, né? Escritos de Walter Benjamin. O nome é Magia e Técnica. Aí já diz tudo, né? Nosso papo de segunda. Magia e técnica. Magia... 50-50. 50-50. Essas referências você está colocando aonde, Ed? Que eu não estou anotando hoje. O Anderson compartilhou aqui, ó, aí no nosso... Ah, certo. Massa. Viu? No nosso chat. São chiques, assim. Não esqueçam de clicar no sininho e... Nosso Pix está aqui embaixo, também vocês podem colaborar. Estou me sentindo um blogueirinho, assim. YouTube. Aí, galera, depois do Benjamin, também é um texto... Pô, vocês vão se amarrar, né? Porque são textos clássicos, estudados até hoje nos cursos de artes, nos cursos de comunicação, né? Tudo passa desse pensamento europeu, né? Esse pensamento ocidental que, de certa forma, ainda rege, né? O campo acadêmico e da produção artística também. Mas aí a gente vai sair também, vai para a perspectiva afroatlântica, né? Que logo depois do Benjamin eu coloquei aqui o Atlântico Negro, do Paul Gilroy. Aí para a galera que já está ligada nesses estudos culturais, né? Estudos da diáspora. Nesse livro tem um capítulo, deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Tem um capítulo que ele fala exclusivamente da modernidade, né? Isso que a gente estava falando na aula passada sobre a vanguarda, né? Sobre as inovações artísticas, né? Ele coloca a ideia de... Calma, volta tudo. O Paul Gilroy, nesse livro O Atlântico Negro, ele vai trabalhar a herança, né, da criação artística afrodiaspórica, colocando ela num patamar de igualdade, ou melhor, de superioridade. Em que sentido? No sentido de provar, né, o argumentar, tentar provar que toda a ideia de contemporaneidade, de modernidade, parte dessa produção afrodiaspórica, né? Aí ele tem um capítulo que ele fala só sobre a música. E aí ele vai citar a ideia, as produções, né, do reggae na Jamaica, nas ilhas do Caribe, Cuba, né? Toda essa tecnologia percussiva, rítmica, né? Que é uma tecnologia também, né, gente? Que é um acúmulo de saberes ali, né? O Thiago está falando do Afrobeat, da Nigéria, todos esses, Bob Marley, né? O maior ídolo do terceiro mundo. E assim como outras manifestações do soul, da soul music, né? Do jazz, muito do bebop. Ele vai trazer essa perspectiva, né? De que a modernidade real é a nossa, né? Essa produção afrodiaspórica. Aí vocês escolhem aqui. Deixa eu... Aqui é o primeiro capítulo já. O Atlântico Negro como contracultura da modernidade. Ainda tem essa noção de contracultura, né? É uma cultura não hegemônica e tal. Muito legal isso. Esse é maiorzinho, né? Até hoje eu leio. Eu acho que eu nunca acabei de ler esse. São 70 páginas desse ensaio. Mas não por conta do número de páginas, né? É pela densidade mesmo. Aí eu paro, anoto, vou buscar a referência que ele fala. É um filme, é um livro que eu não conheço, sabe? Aí eu já tenho aqui alguns anos lendo só esse ensaio. Mas vocês são rapidinhos, é outra geração, aí vai ler rapidinho. Beleza? Paul Gilroy, O Atlântico Negro. Aí eu botei mais algumas coisas. Eu fiquei um pouco... em alerta, né, na aula passada, porque algumas pessoas trouxeram umas dúvidas assim, né, como se vê em relação à música, né?
Então, algumas pessoas trouxeram essa coisa, eu sou um amante da música, eu me relaciono com ela de uma forma mais livre, não sou um profissional, né? Não sou um músico profissional, um cantor profissional. Daí, a partir dessa provocação de vocês, eu trouxe um texto aqui, Rancière, do filósofo italiano Rancière, o mestre ignorante, né? Que vai tentar desmontar toda essa hierarquia em relação ao saber, à escrita, né? Esse saber ocidental. Quando eu abri o nosso encontro falando sobre a minha trajetória e sobre a minha carreira profissional, né, propriamente dita, assim, nessa área de som, com cinema, com educação, com artes cênicas, não tinha essa intenção de soar como uma legitimação, sabe? Quer dizer, para mim é uma legitimação porque eu levei muitos anos no armário, né, meio escondido, não falava sobre as minhas próprias coisas, eu achava que elas não tinham tanto valor assim, né? E com o passar do tempo você vê, nossa, tem muito valor, você sai do país, sai em 2016, a galera gostou pra caramba, vários convites depois, já voltei 18, 19, né? México, Estados Unidos, então tem muita... O que eu acumulei, o que eu venho expressando artisticamente interessa a muita gente. Talvez não diretamente para o mercado de Salvador, mais imediatista, tal, né? Mas é isso, é não ter pressa, né? Com essa legitimação, a gente entender que a legitimação, a gente tem que partir de nós mesmos, né? Você parou, analisou seu corre, seu rolê e falar, nossa, velho, eu já fiz coisa pra caramba, tenho muitos caminhos para aprender ainda, para desenvolver, mas já tem uma produção legal aqui. Vou erguer minha cabeça e me colocar no mercado, sabe? Me colocar com os meus colegas de forma mais... com autoestima, né? Isso é diferente de arrogância, né? Mas isso a gente tem que ter nas dinâmicas religiosas também, né? Africanas. A galera fala muito nisso, insiste muito nisso, né? Cuidar do nosso ori, né? Cuidar do nosso astral, ter amor próprio, né? Se autovalorizar. Espera essa resposta só que vem através da rede social, da legitimação, através da crítica. Às vezes isso demora pra caramba e às vezes nem está no seu caminho, nem virá, né? Você vai sobreviver, vai ser artista, vai ser um profissional, um influenciador, no sentido bom, né, da palavra, um cara que semeia, né? Uma pessoa que semeia coisas legais. Isso vai ser suficiente para você, sabe? Não é questão de humildade, assim, é questão de não criar essa expectativa a partir do exterior, sacou, galera? A gente mesmo, entre nossos pais, a gente mesmo se legitima, né? Chama o outro para trabalhar com condições legais, né? Não repete as práticas extrativistas de acumular o capital e pagar para o brother um pouquinho só, sabe? Tudo isso faz parte. Eu tô só para encerrar essa parte de introdução, mas é isso, sabe? Então, numa perspectiva africana, por exemplo, não existe essa diferença, esse compartimento entre as linguagens artísticas, por exemplo, né? Como aqui no Ocidente. Dança é dança, teatro é teatro, né? Música é música, poesia, literatura é outra coisa. Numa perspectiva africana, a gente fala em arte total, né? Todos esses elementos fazem parte e se complementam. Então, essa é uma diferença fundamental para a gente pensar esse campo artístico numa perspectiva afrocentrada, né? Digamos assim, ou mais afinada com esse pensamento afrocêntrico, né? E então a primeira questão é essa: não existe essa separação de gêneros, de linguagens artísticas, né? É arte total, tudo faz parte, todos os elementos têm o mesmo peso, entendeu? Isso já é um super aprendizagem para a gente, hein? Nas nossas práticas, a gente já entrar em cena, né? Entrar em cena e na cena com essa perspectiva aí, né? De roda, de compartilhamento, de horizontalidade nas relações. Soa um pouco utópico, né? A realidade do mercado, mas é super possível, velho.
E quando você começa a fazer isso, Já você... que trouxe isso também, professor, que você está falando aí, justamente quando ela fala de estar em cena na cena, ela fala da gente observar, trazer o cotidiano da nossa vida também para o trabalho, né? Para a nossa montagem especial. E todas essas perspectivas que você trouxe aí faz com que a gente se contemple e realize trabalhos mais entre a gente, valorize, e a gente pode ganhar uma grana massa trabalhando entre a gente, sabe? É sobre o que a gente tem tentado, né? Perfeito. Essa fala foi inspirada na Jaque mesmo. Na cena aí, né? Tem, né? Já está no mercado há bastante tempo, já passou por várias experiências, né? Às vezes a gente entra no trabalho interna, sabe? Isso tem muito na sonoplastia, né? Na questão do som. Você se submeter a um olhar hegemônico da imagem, por exemplo, né? Da visualidade. A pessoa acha que já resolveu tudo ali na montagem dela. E não investe, né? Numa boa captação do som, não investe num profissional legal. E aí, no final, o que é que acontece? Fica uma merda, né? Ai, gente, teria que ter captado o som legal. Não dá para fazer milagre na pós-produção, né? Você pode disfarçar aquilo, tirar um ruidinho aqui, mas não dá para fazer milagre, sacou? Então é isso, eu acho que a gente tem que construir entre os nossos mesmo. E numa dinâmica, numa prática mais de compartilhamento mesmo, sabe? Porra, eu amaria ter um grupo de estudos, assim, sabe, permanente, assim, que a gente pudesse experimentar e também pensar essa parte filosófica, entendeu? Essa parte de teoria e prática também não tem essa separação, sacou? É tudo junto, tudo essa invenção dessa visão ocidental. Então, essa é a questão. O trabalho é horizontal, né? O trabalho é horizontal. O Ocidente, os brancos, a branquitude que criou essa coisa imperialista, né? De submeter o outro, subalternizar o outro, não importando. Porque é contra a regra tem que ser tratado como, né? Com qualquer. E quem é o ator, que é o principal, que é a estrela, que tem que ser o palco, esquece todo o resto. Isso não existe entre os nossos, né? A gente tem outra visão. E se você for para o campo da publicidade, isso fica mais explícito ainda. Aí você tem que falar senhor, né? Tem que chamar de senhor. Por isso que eu fugi de agência, eu sou publicitária de formação, eu fugi de agência, era um ego maior do que outro, bizarro. A dádiva de Deus. Então é isso. Essa primeira questão, né? De que não há essa separação entre as linguagens artísticas. E a segunda questão também, a partir das falas de vocês, né, de vocês, em relação a essa coisa da música, né? Por exemplo, alguns estudiosos, uma linha de estudos assim, né? Eu trabalhei muito na educação musical infantil, né? Formação de professores e tal, então eu acessei esse tipo de uma linha de pesquisa que pensa a educação musical como uma ferramenta de desenvolvimento integral do ser humano. Sacou? Então a criança começa ali muito cedo. E agora eu vim descobrir que essa é uma perspectiva africana também. Que é ensinar, né? Oferecer um espaço de experimentação com os materiais sonoros, né? Para a criança de 0 a 7 anos. Ou seja, botar um monte de cabaça, chocalhos, não precisa ser instrumentos convencionais, né? Papel, celofane, que produzem sons diferentes, entende? Coisas que ela possa raspar, ou seja, vários materiais sonoros, vamos chamar assim, porque na nossa área a gente fala assim, né? A gente fala em objetos sonoros, como quando a gente pega uma panela, por exemplo, né? Toda amassadinha, aquela panela tem um som único, né? Então a gente chama de objeto sonoro, né? Aí você pode microfonar aquilo, pode passar efeitos, né? Pode fazer a zorra toda que você quiser, manipulando o áudio depois de gravado. Então a segunda questão é essa, né? A arte voltada para o desenvolvimento integral do ser humano.
Você não precisa, tipo um curso de música, tal. O objetivo final não deve ser esse. Vou formar um cantor, vou formar um flautista. Isso vai acontecer, né? Se for do desejo da pessoa, depois, né? Num segundo momento, né? Que ela já experimentou vários, ela teve essa infância experimentando vários sons. A partir dos 7 anos, ela começa a pegar um instrumento mais convencional, né? Isso tem muito na nossa cultura, né? Que a gente começa tocando, batucando. A real é isso também. As minhas primeiras experiências de música era batucando no carro, nos carros dos outros, no ônibus. A gente ia fazendo o maior som sobre a reggae e tal. Vem disso, né? Então, essa questão aí, não se sentir inferior, porque eu não sou um músico. Você é uma pessoa que pode fluir com a música, você não precisa ser músico para se divertir com a música, para se expressar através da música, né? Claro que é legal você ter, se você quer fazer isso e expor para outras pessoas, você se preparar, né? Minimamente e tal. Então é isso, parece besteira, mas é muito importante, né? Porque é uma coisa que trava a gente psicologicamente, sabe? Eu nunca estudei, nunca tive acesso. Porra, eu também nunca tive, velho. Na minha escola nunca teve aula de teatro, aula de música. Eu estudei nos anos 70 e 80. Não tinha isso, era ditadura ainda, sacou? 85 começou a abertura ali. Aí eu conheci o punk rock, que era afropunk aqui em Salvador. Aí pronto, fui pra rua, descobri, né? Outros mundos, além do meu bairro, né? Trava os músicos, né, Thiago? Trava todo mundo, você tem que ter conhecimento dessa técnica. Eu fiquei, gente, no armário, assim, porque eu nunca fui um instrumentista, né? Nesse sentido padrão. Eu sempre toquei percussões de efeito quando eu comecei. Depois comecei a estudar esses instrumentos, criar meus próprios instrumentos de sopro, né? Com a parte de trompete, com um bocal de trombone, com o funil, com a mangueira, sabe? E aí, tal, quando eu cheguei em São Paulo, trabalhando já na área de educação, bateu aquela crise, né, dos 30 anos, 30 e poucos anos. Falei, nossa, tudo isso que eu pesquisei na minha vida não valeu para nada, eu sou um idiota mesmo. Fiquei mexendo com... Ninguém quer saber disso, cara. Entrei numa puta crise, né? Pô, tem que ter um trabalho estável, vou fazer mestrado, sei lá, né? Trabalhar na Livraria Cultura, na época, que era o que tinha mais na mão, assim. Mas graças a Deus, assim, consegui entrar em escolas, né? Continuar trabalhando com música, né? Mesmo mais voltado para a educação. Mas é isso agora, né? Bem mais velho, que eu parei para... Nossa, tudo que a vida me deu veio através dessa pesquisa, que todo mundo achava que era maluquice, que não ia dar em nada, sabe? Hoje eu tenho livro publicado, já lancei discos de várias pessoas, lancei trabalhos meus, sabe? Tudo com essa coisa. E agora eu tenho eu desenvolvi a minha percepção musical, né? Então, é aquela coisa que eu falava na aula passada. Cada nota você é responsável pelaquela nota, como isso vai soar no universo, seja ele numa caixa preta ali, né? Ou num universo mais amplo mesmo. E aí você se especializa nisso, né? Na escuta, através da escuta você vai ampliando o seu repertório, vai ouvindo coisas diferentes, né? Fora do algoritmo do Spotify, dessas Spotify, certo? É a música étnica que você vai buscar, não, sabe? Você vai encontrar até lá, mas encontra, nada contra. Só para trazer uma perspectiva mais anti-hegemônica, né? Mas você procurar isso, outras músicas de outras culturas, né? A minha formação foi através disso, foi assistindo, vendo, conversando, experimentando, sabe? Não estudei, não tive nenhuma formação em música, assim. Só fui estudar acústica, né? Outras coisas. Então é isso. Começando, essa introdução já está valendo, né? Que a gente falou sobre a bibliografia disponível no Google Drive. E aí a gente começa, nosso tema propriamente dito, né? Quando eu falei para vocês em energia, frequência e vibração, num plano mais ligado à psicoacústica, né? Mais um conceito aí, viu, galera? Psicoacústica, que é como você se sente. Você está numa sala de concertos ali, né?
sentado no teatro, vai. Você está sentado ali, sentada, vendo o espetáculo, ouvindo. Você está tendo uma experiência psicoacústica, né? Porque a sua experiência vai depender da acústica daquela sala, né? Como eu falei na aula passada, se é um teto mais baixo, se é uma sala mais ampla. E aí, a depender da característica arquitetônica dessa sala, se ela tem tratamento acústico ou não, você vai ter uma experiência diferente, né? E além disso, cada pessoa aqui vai ouvir de forma diferente. Ninguém nunca vai ouvir igual ao outro. Porque cada um tem uma relação com o som, com a sua memória, com os seus traumas, com as suas potências, né? Seu gozo, todos esses planos de níveis emocionais e de pensamento vão estar incluídos na sua escuta. Então não é uma coisa besta, né? Vou chegar ali e vou ver aquela performance assim. Você vai... Quer dizer, o certo deveria ser estar preparado, né, para uma experiência. Vou viver uma experiência psicoacústica ali, somática, né, psicossomática. Porque a depender do que o compositor ali, se tiver uma trilha, aquilo que eu estava falando na segunda-feira, né? Se o cara trabalha com as frequências mais baixas e tal, espacializa isso na sala, o que é espacializar, Edbras? Espacializar é assim, gente. O sistema de som que a gente encontra em todos os teatros, a maioria, são o sistema de PA, né? Public Audience. Vendo em inglês isso, a gente chama aqui de PA. São aquelas 2 caixas, né? Ou 4 caixas que ficam na frente, né? Voltadas para o público, assim, né? 2 caixonas, geralmente são 2 de médio e agudo em cima e 2 subgraves, né? 2 caixas maiores, mais um quadradão, assim, mais pesado, que são os subgraves. Para que isso? Os subgraves vão impulsionar, projetar, né, essas frequências mais baixas que está na composição ali, né? Seja ela música, uma trilha. Enquanto que as caixas de cima vão espelhar, vão projetar as frequências as médias e as agudas, né? Geralmente um instrumento de corda, um piano, está nessa região aí, que a gente chama de região, né? Região mais entre o médio e o agudo, né? Que é enorme também, né? Mas a gente fala assim, espectros de frequência, né? Como você vê, quando você está editando um vídeo, né? Que vem junto com o áudio, você vê que o som se materializa ali, né? Em ondas, né? A onda sonora, ela se materializa nos gráficos ali, né? A parte mais alta, com mais intensidade, sobe um pico, assim, né? Sobe um triângulozinho, depois abaixa, vai criando aquele desenho. Tudo bem até aí, galera? Tô muito rápido? Tudo certo. Tá tudo certo, estamos seguindo. Massa. Então, experiência psicoacústica, viver uma experiência, né? E mediado por essa técnica. A técnica é o sistema de som, né? Eu estou explicando aqui como é que ele é dividido. Geralmente é isso. O PA, né? 2 caixas para médio e altas frequências e os subgraves. Estou dando risada aqui porque antigamente tinham as cornetas, né? Os tweets, que eram para as hiper altas, assim, né? No trio elétrico ainda tem hoje aquelas cornetas, assim. Nossa, o som, aquele agudão horrível, assim. Mas, enfim, melhoramos. Hoje, também as caixas podem conter todo esse espectro em uma caixa menor. Hoje os equipamentos estão bem menores e tal. Mas por que eu estou falando isso do sistema de som básico? Para a gente falar da espacialização, né? Aquilo que eu estava falando, da experiência psicoacústica. Espacialização é você fazer uma composição sonora multicanal, né? Com vários canais independentes ali, sabe? Pense numa mesa de som, como os caras fazem no dub jamaicano, né? Ontem morreu o Bunny Lee, né? Grande mestre dos Wailers. Já Rastafari. Vi aqui agora no Alma Preta. Pois é, os jamaicanos foram os maiores cientistas sonoros de todos os tempos. Os caras do dub, né? Anos 60, anos 70. Ali. Mas vamos voltar para a espacialização. Espacialização você faz... Eu peguei o exemplo do dub, é isso, que você sempre vê... Pega esse Mad Professor,
o Scientist, os produtores, né, de música jamaicana, assim. Tem vários vídeos no YouTube, eles mixando uma música, né? Aquela coisa, tira a voz, né? Bota um efeito na guitarra, fica... A ciência é isso, primeiro eles gravaram uma música completa com a banda toda, com voz, depois eles abrem essa pista, né? Esse multicanal, né? Que é a gravação dividida por canais. Bateria está em 1, 2, 3, no canal 1, 2, 3, 4. Contrabaixo está no canal 5. Guitarra, teclado, canal 6, 7, sabe? Aí eles abrem tudo e eles vão tirando ali, né? Tira essa voz não está com nada. Deixa só na hora do refrão. Aí eles fazem outra música a partir da música original, né? Aí eles vão mexendo ali, inserindo efeitos em cada instrumento, pega só a parte da caixa da bateria, joga um reverb gigante. Isso, daí que nasceu a ideia de afrofuturismo, né? Que a gente tá rolando muito, a galera tem falado muito, mas é uma coisa que já vem dos anos 60, né? E o afrofuturismo vem dos anos 60, a música de Sun Ra Orchestra, né? Que é um free jazz bem louco, cosmológico, já trabalhando com cosmogonia banto naquela época. Esses conhecimentos que a gente está começando a acessar agora já são antigos, né? Então o afrofuturismo vem disso aí, criar um ambiente espacial, né? O dub é isso, né? Os caras criam a música como se fosse parte do laboratório, né? É o monstrinho, o vermezinho, o vírusinho que está sendo estudado ali, é a música. Então eles vão criando em cima disso, né? Com o conhecimento que eles tinham na época, com poucos recursos. Enfim. Aí, sempre que a gente for falar de música eletrônica, que vocês vão ouvir, música eletrônica, não sei o quê, as raves dos europeus, da gringa, eles se apostam de tudo. Pô. A música eletrônica veio daí, né? Começou na Jamaica, digamos assim, e também, né? Não vamos ser radicais assim, também naquela tradição das vanguardas europeias que eu falei, né? Na aula passada, que é a música concreta dos franceses, né? A música concreta, são os franceses, o que mais? Os alemães lá, né, da música eletroacústica também. Enfim, tem essas duas tradições, né? O problema é que eles só mostram a tradição deles, sacou? Então, na nossa perspectiva, a música eletrônica nasceu daí, dessa manipulação no laboratório, né? No estúdio, no caso. E aí você vai ver o caso da garage, um estilo de música eletrônica bem de playboy, assim, que você vê, só vai playboy nessa festa aí, né? Acho que é garage. Mas aí você vai ver, cara, esse estilo musical nasceu nos anos 80 em Chicago, na comunidade gay, lésbica e negra, sacou? Negritude queer, nos anos 80, em Chicago. E os caras criaram essa house, agora eu lembrei, house music, né? Virou uma coisa de balada de europeu, assim, daquela ilha lá na Espanha, todo mundo naquele delírio, tomando vários sintéticos e tal. Mas começou lá na comunidade gay negra de Chicago. Então, por isso que eu tenho insistido nessa coisa aqui com vocês, da gente valorizar e entender, né, esses contextos de criação afrodiaspóricas, porque vai ser a nossa base de trabalho, cara, vai ser o nosso repertório. Ok, conheço aí todo o movimento inglês, das raves, nos anos 90, mas estou ligado também que isso nasceu na Jamaica, nos bares, no Sound System, né? Os produtores de dub, né? A gente vai se empoderando novamente, porque o rock eles tomaram, o jazz eles tomaram, a música eletrônica eles tomaram, a hegemonia do discurso, né? Então a gente não tem que comer nada, é tudo nosso. Agora a gente tem que se preparar para caramba. Tem que se preparar. Diga aí, irmão. Professor, licença. Eu trabalho, né, com a cena na música eletrônica aqui em Salvador. Eu sou diretor de arte, né? Mas aí e produtor também. Quando eu toco nesses assuntos, por exemplo, né? O senhor falou em relação às origens da música eletrônica.
Você vai ser É uma briga despedido, da rapaz. porra. Você vai ser despedido, parceiro. É uma briga. Tanto com os amigos quanto com o colega de trabalho, o chefe também. É o maior pé de guerra. A galera, mesmo assim, tipo, eu falo, pô, infelizmente, né, a galera brasileira, a galera preta e a porra, com o discurso diaspórico, mas não abraça uma ideia que fez a base da coisa, né? Então, quando eu falo realmente do dub, e quando eu boto os amigos para ouvirem dub e falo, né, dessa ligação, a galera viaja. Eu tenho que mostrar eles o senhor falando. Só assim. Que sou eu, velho. Rapaz. Galera, não precisa me chamar de Mas é senhor, um não. terreno complicado mesmo. Galera, não me chama de senhor, não, na moral. É massa o respeito. Por ser mais velho, né? A gente assim. A gente é africanizado, mas eu sou Ed, pô. Pode falar. Ed, assim. Então é isso. Ô, Bruno, professor, Total sentido mesmo. verdade, Bruno. Professor, depois também queria que se pudesse passar, você falou essa questão da psicoacústica e da espacialidade. A gente ouve muitas vezes falar hoje da questão do áudio binaural, dessa estereofonia, né, de trabalhar lá direito, esquerdo, fone e tal. Se pudesse também falar um pouco sobre isso, essa questão da binauralidade, né, que é trazer o som real para o som para o áudio, né? O som real para o áudio também, né? Perfeito, irmão. Então, a gente já está entrando nessa coisa da psicoacústica e eu queria falar da espacialidade, né? Por isso que eu dei essa volta na Jamaica toda. E aí eu já avanço, né, com a sua proposição, viu, irmão? Aí quando a gente vai para o teatro, para essa experiência que eu estou falando, uma experiência, porra. Você não vai para lá, vai assistir a peça. Não, você vai viver uma experiência, meu irmão, que você não tem no seu cotidiano, entendeu? É um ambiente perfeito ali, com luz, com silêncio, com trilha, né? A pegada é essa. Então, a escuta é ativa nesse sentido. A escuta nunca é passiva, né? Só para quem é dominado mesmo pelos algoritmos, enfim, pelos ditames do mercado, né? Mas a escuta é sempre uma experiência ativa. Você vai dando sentido para aquilo, né? Então, resumindo, espacialidade é isso, espacializar o som no teatro. Eu falei do PA convencional, mas você pode montar esse PA, por exemplo, com 8 caixas acústicas. Aquilo que a gente chama de Dolby no cinema, né? Aquele efeito circular, sacou? Você pode montar. Quer dizer, aqui em Salvador eu nunca vi um teatro assim. Também é uma área muito descuidada, né? A parte técnica, conservação das coisas, investimento Embora tenhamos técnicos maravilhosos que se esforçam pra caramba, né? Mas a galera não ajuda muito, não, os poderes públicos. Na formação nem na manutenção, né, desses equipamentos. Aí você pode dividir em 8 caixas. Aí você faz uma composição multicanal. Em cada caixa vai estar tocando um tipo de som, né? Tipo, a percussão vai estar só na frente, os sopros vão estar nas costas da pessoa, atrás da pessoa, nas caixas, sabe? No fundo do teatro. Aí as médias ali, as guitarras, não sei o quê, vai estar no meio, né? As caixas vão estar no meio do círculo ali, digamos, nas laterais, né, da plateia. Aí você pode pensar uma composição para 8 canais, por exemplo. Isso é uma experiência psicofônica também, né? Enfim, a gente vai entrar nessa questão e já entramos, né? É bom que, de forma não convencional, a gente está avançando já na nossa ementa aqui. Aí a coisa que eu queria afirmar com vocês hoje, daí eu entro no binaural, certo? Nas coisas. É isso, a diferença entre música e sonoplastia, né? Alguém teve a curiosidade de pegar uma definição do que é sonoplastia? Depois pode compartilhar aqui no fim, se vocês conseguirem no Wikipedia, alguma coisa assim. Porque existem várias formas de interpretar, né? Esse campo de produção. O mais básico é o cara que trabalha no teatro, né, cuidando dessa coisa. O artista, o grupo já traz uma trilha sonora, muitas vezes gravada no CD, né, ou vai disparar ali nem CD está rolando mais. Você vê como a tecnologia vai mudando, né? Antes a gente fazia trilha no CD, tocava no CDJ ali,
Geralmente é isso, é uma música que vai acompanhar o espetáculo, né? Vai entrar em determinados momentos e tal. Muitas vezes música, pode ser música já pronta, né? Enfim, o cara licenciou os direitos ali, ele pode tocar uma música do Lázaro Matumbi, sei lá. E aí, geralmente, sonoplastia tá falando desse cara aí, né? Numa forma mais cotidiana, mercado de trabalho, né, gente? Estou falando do mercado de trabalho, coisa mais cotidiana, assim. A sonoplastia é esse técnico, é essa pessoa que faz meio que tudo, entende um pouquinho de luz também, sabe? E cuida de um teatro ali, né? Da manutenção e para acolher as equipes que vão trabalhar lá. Então, esse cara conhece os pontos de energia, conhece toda a estrutura do teatro, né? A função dele ali é fazer essa mediação entre o artista que vai se apresentar e a estrutura do som do teatro. Beleza até aí? Aí a gente vai pensar no cinema, então. Um outro uso para sonoplastia. Vamos pensar no cinema, que tem muita gente aqui de audiovisual, né? Então, também temos essa coisa da sonoplastia, né? Você pega o cinema novo, cinema da década de 70, final de 60, né? No Brasil, Glauber Rocha, toda essa geração aí do cinema novo, você vai identificar ali, né, alguns caras que trabalharam com som. Roque Araújo, quem conhece Roque Araújo? Ele tem um museu do som lá em Cachoeira. Um cara que trabalhou como assistente para Glauber, em vários filmes. Eu conheço ele. Tá vendo? Como museólogo, professor, futuro museólogo, eu tenho a obrigação de conhecer. Eita, que felicidade ver que vários de vocês conhecem. Então, o Rock é um sobrevivente dessa época, né? Então ele mostra lá os gravadores, o Naga, que eu falei segunda-feira, né? Não, eu falei hoje, acho. Aquele gravador de cinema, que era pesadão, ele tem lá, né? Fita rolo. Então, assim, né? O sonoplasta nessa época fazia o que hoje a gente chama de Foley, né? No cinema. Que é o cara responsável pelos efeitos, né? Por uma parte dos efeitos. Vamos destrinchar aqui, basicamente, vocês me ajudam também, se eu errar, me ensinam também. Vamos destrinchar aqui uma trilha, né, de cinema. Qual o papel do som no cinema? No audiovisual, vamos falar assim, né? Hoje tem muita live, os formatos estão expandindo, e até os próximos anos aí a gente tem que aprender a trabalhar com esses meios, porque vai estar difícil tocar presencialmente, né? Viajar e tal. Então, eu tenho feito muita coisa assim para festivais, assim, como video performance, né? Com ênfase no som. Tá? Então, vamos tentar resumir aqui um plano de trilha para uma peça audiovisual, seja ela um filme e tal. Você vai ter aí pelo menos 3 elementos básicos no som, certo? Que é, em primeiro lugar, o som direto, né? Que são as falas dos atores, e também a gravação do ambiente sonoro, dos sons do ambiente, né? A gravação do entorno. O personagem está ali sei lá, na Praça da Sé, falando, comprando um chocolate ali, uma flor, na Praça da Sé. E aí ele tá rolando um diálogo, entre ele e o vendedor da flor, né? A vendedora da flor. Então, o cara que está no som direto, o cara da equipe, ele vai ter que gravar o áudio, né, do ator e da outra pessoa que está contracenando, né, com ele ou com ela. Aí ele pode usar um microfone de lapela para pegar melhor essa voz, né, mais próxima, tal. Ele usa um microfone de lapela, né, preso aqui na roupa da pessoa, escondidinho ali, para garantir esse som da voz mais limpinho, né, mais potente, assim, sem muita interferência. E, ao mesmo tempo, ele usa um plano geral, né, um microfone, pegando também essa voz, né, mas junto com os sons da rua, da Praça da Sé, o Ananias do break ali, com a caixa, né, o pivete passando naquela onda. Então, esse é o primeiro plano, né, o som direto. Aí você tem um outro plano, digamos assim, que pode ser
Eu acho que eu acabei juntando 2 planos em um só, né? Mas depois vocês me corrigem. Aí vamos dizer que tem a parte da sonoplastia, né? Por exemplo. Aí essa mesma pessoa comprou a flor na... Meu roteiro tá ótimo aqui. Comprou a flor na Praça da Sé e ela mora ali na ladeira do Sodré. Não, ela mora na ladeira da praça. Aí ela vai para casa, a câmera vai acompanhando todo o trajeto dela andando, descendo a ladeira da praça. Ela entra em casa. Pronto, entrou em casa, já mudou a ambiência do som, né? Também. E aí vem a sonoplastia propriamente dita. Por exemplo, muitas vezes o ambiente é muito ruidoso. Se você usar um microfone captando áudio geral, você não vai pegar aquela abertura da maçaneta, sacou? Da porta. Aquele sonzinho que a chave faz, que a maçaneta faz. Se você está usando um microfone geral, você está pegando o carro que está descendo, o bombeiro que está descendo a ladeira da praça, sacou? Aí entra o sonoplasta, o cara do Foley, né, digamos assim, que é o cara que vai produzir no estúdio com coisas bem artesanais, assim. Ele vai produzir esse som da chave e do trinco da porta se abrindo. Entende? Então é mais uma camada, assim. É mais uma camada e é uma parte muito especial do cinema, do trabalho de áudio para o cinema, né? Tem uns... Bota assim, Foley, F-O-L-E-Y. Aí vocês procuram, assim, tem vários vídeos, assim, né? De filmes conhecidos. Como foi feito o filme do, sei lá, o Titanic... Não vou dar esse exemplo do Titanic, não, que é muito grande. Mas como que foi feito, né? Aquele som do cara tá remando ali no lago, né? Um barquinho, a cena é o cara remando, você ouve aquele remo em fricção com a água, você ouve aquilo perfeitamente. Provavelmente isso não foi o som direto, né? O som direto usa mais assim, né, que a gente chama de cinema direto, né? Um documentário, uma coisa mais urgente, assim. A gente faz assim, com som direto, né? Mas nesse caso aí de uma superprodução, o cara produziu no estúdio Foley, aí, como o Daniel escreveu aí. O Foley. Ô, Ed. O cara vai. Pode ter rapidinho. O cara vai produzir esse som do remo no estúdio. Diga, irmão. Não pode ter um Foley de campo também? Por exemplo, gravar o Foley de campo também no mesmo momento da cena ali depois, né? Pode ser depois, tal. Isso é mais trabalho de pós-produção, né? Esse período, esse momento já da edição ali, né? Acho que a última coisa que os caras vão botando assim é a questão do Foley, né? Porque ele já tem o som básico ali, né? O som direto dos diálogos. Ele já tem a ambiência, né? Por exemplo, se tá no... Não faz sentido o diálogo das pessoas sendo assim, tipo onde tem o Vila Velha ali, né? Aquele lugar silencioso, cheio de árvore, e com um puta som de carro, né? De tráfego e tal. Não faz sentido. Então, entendi. O cara vai ter que buscar uma forma de neutralizar os sons dos carros, das coisas, sabe? Atenuar, para dar aquela sensação. Como é o nome daquilo ali mesmo? Passeio público, né? Passeio público, isso, passeio. Não, o passeio público é assim, é mais silencioso, vem o cara vendendo picolé com sininho, né? Passa, tem toda uma jogada ali que tá rolando. Consegui me transportar para lá agora. E aí, então tem essa camada também, né? Aí vai ter a parte musical, a trilha. Já é um terceiro, né? Um terceiro elemento aí. Você já tem o som das falas, dos diálogos, já tem o som do ambiente. Agora você vai pensar as partes musicais, você contrata um compositor. Um sininho meio assim. A última aula a gente vai se comunicar só através de sons, sem palavras. Tipo assim, Paulo. Então assim. O meu é igualzinho, mas minha tela não tá abrindo. Tá bom, mas esse aqui é meu, né? Então tá, galera. Então, tá sacando o terceiro plano, né? Aí vai entrar a música propriamente dita. Aí sim, o compositor. Aí depois vai ter o cara que vai fazer o desenho sonoro, né? Que é uma especialidade também, né?
O cara da trilha só faz a trilha, compôs a música ali, não quer nem saber como é que vai ficar no final, né? Em que parte vai entrar, é o diretor e o montador que vão decidir juntos. Mas tem esse profissional aí, que é o cara do desenho sonoro. Porra, Ed, agora desenho sonoro? Que onda é essa? Desenho sonoro é justamente isso. A gente sabe que é a mixagem, né? Vai ser mixar aqueles planos, né? Todos os planos de áudio que você tem. Então o cara tem centenas de canais ali para sincar, tal. Então ele vai fazer o desenho sonoro, que é o quê? É o desenho, resumindo, o desenho da frequência, a pintura dos sons na tela. Nossa, que imagem! A pintura, pincelada, né? Desses sons, todos esses sons que eu falei, na tela. Ou seja, o trabalho de desenho sonoro é planificar, equilibrar, criar contrastes, né, entre esses sons, criar uma ambiência, aquilo que a gente chama de verossimilhança, né? Verossimilhança é se parecer com o real, né? No cinema tem muito isso. Quando é ficção, né? Mas quando é uma coisa mais documental, você quer que ou uma ficção documental baseado em fatos reais, você quer ter essa verossimilhança, você quer que os espectadores acreditem, né, que ele está dentro de uma caverna mesmo, né, está ouvindo só aquele som é o trabalho do desenho sonoro já, né? Você está dentro da caverna e está ouvindo só aquele som de gota caindo, né? E um silêncio, uma ambiência assim, meio... sei lá. Isso é trabalho do cara do desenho sonoro. O que é que isso tem a ver com sonoplastia? Tem e não tem, né? A profissão a profissão não, mas esse ofício, né? Ele vai se adaptando e vai mudando e tem vários usos e sentidos, né? Você pode, desde o cara que trabalha no teatro, cuidando da técnica, que só mostra onde é o volume, certo? Tiago está na conexão. Então tem esse cara que trabalha para o audiovisual, né? Ele pode ser esse sonoplasta, ele pode trabalhar com captação de som direto, ele pode trabalhar com desenho sonoro, ele pode trabalhar com Foley, né? Claro que são especialidades isso, né? O cara vai ter que estudar pra caramba, assim, o que é Foley, como fazer, né? Mas, para mim, na minha visão, está dentro desse espectro da sonoplastia, né? Falar nisso, o meu DRT, aquele documento que a gente tem, né, para comprovar que é profissional, que vai para a carteira de trabalho e tudo. Hoje não tem mais sentido no governo Bolsonaro trabalhar nos direitos trabalhistas. Mas meu DRT é como sonoplasta. Eu tive que viajar com um espetáculo pelo Sesc, tinha que ter, senão eu não conseguia integrar a equipe. Aí eu tive que fazer esse DRT. Eu coloquei como sonoplasta, mesmo eu sendo um compositor da cena, né? Mesmo eu tendo essa coisa com o cinema também e tal. Entendeu até aí, galera? A amplitude do barril da gente, do sonoplasta. Agora eu vejo vocês comentarem um pouquinho enquanto eu penso na próxima hora aqui. Larguei muita coisa. Deixa eu falar do binaural, eu esqueci. O binaural, isso tem sido muito usado hoje. Gente, uma coisa que está rolando muito hoje é aquela ideia que eu falei para vocês, né, de gravação de campo, né? Hoje a gente está compondo peças para rádio arte, tem um circuito internacional fortíssimo. E você faz uma peça sonora só com sons de gravação de ambiente, entende? Você pode até colocar uma textura, um piano, um sintetizador ali, uma percussão, né, sua voz, mas partindo dessa gravação de campo, né? Que em inglês chama Record Fields. Vocês vão ver vários festivais temáticos, várias residências artísticas no Chile, Argentina, não é só os gringos, não. México. Eu fui 2 vezes para o México para trabalhar com isso, sabe? Lá tem uma Fonoteca Nacional do México, na cidade do México. É uma casa alucinante que existe, né, é governamental, existe para conservar os sons da cidade. Então,
aqueles sons que vão se perder, né, com o tempo. O cara vendendo garrafa. Quando eu era pequeno, tinha um compra a garrafa. A gente não tinha dinheiro, a gente pegava as garrafas assim, vendia, ganhava várias moedas assim, né? O cara passava na rua, na federação, comprando garrafa. Aí tinha a música dele, o pregão dele, né? Compra a garrafa. Aí passava outro cara vendendo caranguejo. Ô, caranguejo, caranguejo, oi, caranguejo. Porra, eu podia estar em qualquer lugar da minha rua. Eu ouvia esse cara de longe, meu irmão. Porra, o caranguejo. Aí o cara com um Agora é balaio o carro do gigante. ovo. Agora é o carro do ovo em Agora, todo lugar. agora já. Minha filha Exatamente. sabe todas as trilhas do carro do ovo. A taboca, porra toda. Agora é o carro do ovo, indefectível carro do ovo, né? Então, esse lugar, a Fonoteca Nacional do México, existe para conservar esses sons, né? Então, eles reúnem várias gravações, vários estudiosos, aí promovem simpósios. Aí, lá na casa tem um jardim sonoro, que é esse sistema de espacialização que eu falei para vocês. 8 caixas sonoras no jardim, cheio de banquinhos, assim, um verde. Aí você fica lá ouvindo, projeção sonora, você fica ouvindo esses sons, assim, né? Cada um som diferente, uma caixa. Aí você fica lendo ali, fica viajando. É muito bom. Então, é um nível, aquilo que eu falei de cidadania sônica, né? Aqui é uma coisa muito incipiente ainda. Mas eu sou um dos mais, digamos assim, um entusiasta, né? A gente está formando um grupo só de arte ambiental agora. Depois eu falo para vocês também. Investindo nisso, pô, porque eu não tenho dinheiro. O meu Mac quebrou. Não tenho dinheiro, R$6.000 para comprar R$7.000 para comprar um outro Mac, entendeu? Então, o computador que eu tenho aqui dá para fazer as coisas menores, tá? O processador não é tão bom, né? Aí eu tenho um contato, professor, de quem conserta Mac, se você quiser, viu? O cara salvou o meu 2 vezes. Eu quero. O meu queimou a zorra toda, quase queima a placa-mãe, e ele conseguiu recuperar. E não foi tanta grana assim. Vou lembrar você. Obrigado. Aí, sabe um exemplo? O que é que eu vou fazer isso? Aí você se dá conta com a dependência, aquilo que eu estava falando ontem, com a dependência que você tem dos meios, da ferramenta, entendeu? Porra, e aí? Cadê todo o meu estudo? Toda a minha vivência na arte? Eu não vou fazer nada se eu não tiver aqui com... Porque o controlador só roda naquele Mac, com o software que eu já comprei, o Ableton, que custa não sei quanto, sabe? O que é que eu vou fazer agora? Eu falei, meu irmão, vou voltar para o Audacity, que é o editor básico de sons, sacou? Pro Reaper? E depois vou produzir no Reaper. Legal. Momento eu edito no caso de rádio, programa de rádio, que tenho feito muito. Edito no Audacity, depois vou produzir no Reaper, botar um efeito, uma planificação, né? Incluir um outro instrumento, mixar legalzinho. Todos os 2 software livres, entendeu? Mas no meu caso, você está falando do ambiente, aí eu comecei a trabalhar com as folhas, com som natural mesmo, radicalizei. Tá? Meu timbre agora vai ser de folha. Olá. Aí tal, trazendo essa ambiência, aí água, aí vou trabalhar só com água, aí fui para construir um microfone que grava debaixo d'água, né? Esqueci o nome aqui agora, fiquei nervoso com esse Macintosh. Mas você tem um microfone que você faz com piezo e tal, grava dentro d'água. Eu estou partindo desses elementos, né? Porque eu não posso sair de casa também, na minha área aqui tem um monte de lagoa, um bocado de coisa aqui, praia, na frente né? Posso falar? Oi? Eu posso falar? Claro. Só um instante, licença. Toda. Eu queria saber, no caso você é um sonoplasta, não é isso? Sonoplasta, um artista sonoro, um compositor. Isso, eu gostaria de fazer 2 perguntas. Eu queria saber, na sua opinião, o que é necessário para ser um bom sonoplasta? São 2 perguntas, essa é uma delas. E a segunda, até onde vai o seu envolvimento com a música, né? Você tem experiência, quais são as suas experiências na música? Você toca algum instrumento, você canta? É necessário ter conhecimento com instrumento, tocar algum instrumento ou cantar para ser um bom sonoplasta? Eu acho que a última meia hora eu vim falando sobre isso, né? Sobre a minha relação com a música, por não ser um instrumentista, mas como que eu entrei no mercado musical, né? Falei da questão da educação musical, que não está voltada só para a formação do músico, mas para a integração, desenvolvimento geral do ser humano, né? Ou seja, cada um pode fluir com a linguagem musical, né?
E o que eu considero, assim, os parâmetros básicos para a formação de um bom sonoplasta, primeiro aquilo que é o tema do nosso curso, que são estratégias de escuta, né? Em primeiro lugar, é escutar. Antes de produzir um som, produzir uma trilha, sonorizar um espetáculo, né? Aprender a ouvir, ter esse parâmetro, né? Acho que essa é a primeira questão, né? Aí depois vem a necessidade de um conhecimento técnico, né? De uma formação técnica. Você toca algum instrumento? Desculpa, você toca algum instrumento? Você canta? Canto, cara, já fiz. Canto, sim, já tive bandas, tenho discos gravados, participações com outros artistas. Tive uma carreira, assim, como vocalista de bandas. Depois eu fui mais para a área de produção, como DJ, né? Produção Que massa. musical. E até hoje trabalho como compositor. Estou em vários festivais aí atualmente. Depois eu mando aí o link do site. Mas, professor, por gentileza, se eu puder retomar a linha de pensamento que o senhor estava, porque ele estava uma linha de pensamento assim legal, aí cortou bruscamente, eu fiquei meio perdido, pode ser? Não, tá bom, tudo faz parte, né, retornar. cara? Como a gente não está como a gente está nessa virtualidade aqui, é legal que a galera traga, né, as questões e tal. Sim. Mas é exatamente isso que eu estava falando, né? É o espaço para todo mundo. A primeira pergunta que eu faço, né? Não, cada um teve o seu momento de fazer uma pergunta, e agora é minha vez. Eu estou fazendo a primeira pergunta. E vai ser a única, pode ficar tranquilo. Não é um espaço aberto para cada pessoa fazer uma pergunta? Olha, gente, eu vou me pronunciar. Perdão, colega, Carolina. Eu estou fazendo um curso de contação de história. Eu fiquei tão triste segunda-feira, porque eu senti que não foi a professora, mas alguns colegas quiseram me botar numa saia justíssima, arrochada, numa situação assim, e a professora pediu que narrasse um conto dramático, e eu narrei, e eu imaginei que eu estava narrando um conto dramático, e a colega me pediu que eu voltasse e narrasse de uma forma mais dramática ainda. Mas eu achei que ela queria me ridicularizar. E eu me senti muito mal, porque a gente está numa troca e não em uma disputa, né? Isso aqui não é uma disputa de envaidecimento. Só que, assim, no outro dia, eu recebi duas notícias que eu tive que postar lá no grupo como uma refutação da minha capacidade, da minha expertise técnica. Mas, assim, eu acho que está todo mundo aqui para falar, para trocar mesmo, né? Ninguém tem um currículo mais exacerbado do que o outro. E a gente está aqui para... Professor... Me desculpa, Isso. Eu tinha que falar. Professor, desculpa. Eu quero deixar aqui a minha admiração. Eu tive vontade de sair do grupo. Eu me senti um lixo por conta da situação que a colega me colocou. Eu fiquei adoecida, intoxicada. Isso. Diga aí, irmão. Fala aí. Eu quero dizer que eu respeito muito e que eu tenho muita admiração, que eu estou amando a sua aula. Eu estou entendendo tudo. O senhor falou que não necessariamente a pessoa tem que ter uma experiência como instrumentista, como um cantor, para ser um bom sonoplasta, que, né, nem todo sonoplasta vai ser um cantor, ou vai tocar algum instrumento, isso eu entendi. E o senhor também falou sobre a escuta, que a gente precisa aprender a ouvir. Entendeu? Quando o espaço é dado para que todos se coloquem, exponham a sua opinião, desde que seja uma opinião pertinente, porque eu estou falando aqui, o que eu estou falando está dentro do tema. Não é? Então a gente precisa aprender a ouvir o outro, não só falar também. A gente precisa... E é isso, a primeira vez que eu falo vai ser a última. Eu só tenho essa dúvida mesmo. E eu agradeço o senhor pelo espaço e pela aula que eu estou amando. Estou aqui concentrado, estou ouvindo tudo. Obrigado. Estou ouvindo tudo. O senhor falou que a gente precisa exercitar a escuta, eu estou aqui ouvindo. Massa. Acho que você só tem essa dúvida por enquanto. Quando você começar a acessar a bibliografia, né? E
com o final desse encontro, e amanhã, na sexta também, vou pintar. Eu espero que pintem muitas outras dúvidas, né? E eu vou fazer de tudo para a gente, de alguma forma, continuar em contato, assim, seja num grupo de... Quem tiver a fim de formar um grupo de estudo, esse é meu sonho, velho. Mais horizontal e tudo Conte mais. comigo, viu? Pro grupo. Então, depois vamos articular aí. Mas deixa eu continuar aqui. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. O único objetivo da minha pergunta foi, às vezes a gente acha que para ser um sonoplasta é preciso muita coisa, é uma coisa muito difícil. Para algumas pessoas parece ser algo inalcançável. É isso que eu queria tirar que o senhor tirasse essa dúvida. Legal. Entendeu? Então, esse foi o motivo da minha pergunta. Tá ótimo, eu entendi sua pergunta muito bem. Eu estava tentando falar justamente sobre isso, né? Mas de uma forma menos direta, né? Eu não quero sair julgando aqui as práticas de profissionais, né? Que estão no mercado aí, porque cada um pensa de uma forma, os coordenadores de cada espaço pensam de uma forma, né? Tem gente que não dá valor mesmo, né, gente? É uma profissão, assim, que se você não se impuser, você vai ficar só ligando o botão ali, ligando e desligando o sistema de som, né? Mas eu acredito, assim, a minha perspectiva é sempre de construção, né? Então eu já penso, assim, num dia, por exemplo, como a galera de Cajazeiras, o coletivo já tem um espaço próprio, sacou? Então, nossa, eu acho que a minha utopia é essa, sabe? De ter um espaço, esse espaço que a gente está compartilhando aqui de trocas, mas ter isso acontecer num espaço físico, né? Então, aí sim, o sonoplasta vai ter... O cara é um criador, entendeu, velho? O cara é um criador, então ele tem que ser tratado, tem que haver investimento nele, né? Tem muitas coisas para se aprender para ser um bom sonoplasta. O que eu estava tentando não ser muito explícito, mas é isso, que o mercado lida como qualquer coisa, entendeu? É o cara que vai botar o som ali. Inclusive as pessoas, os profissionais da área, quando te convidam, né, muitas vezes, quando te convidam para, no meu caso, como compositor de trilha e tal, já convida numa situação meio tal, não pensou isso na hora do projeto, sabe? Pô, vou botar uma grana legal aqui, porque tem trabalho pra caramba. Só isso que eu te falei, para o cara fazer uma trilha, parte sonora de um filme, né? De um vídeo que seja. Cada minuto de edição, cada minuto são muitas horas de trabalho, velho. Cada minuto. Eu fiz um vídeo de 5 minutos aqui, demorei muitas horas, sabe? Aí você tem que ter uma valorização, você tem que estar com o seu equipamento legal, né? E fazer uma boa entrega assim, do produto final, para você poder avaliar seu preço, por exemplo, baseado nesse número de horas. Ah, Márcia, querida, lindo seu trabalho. Eu vou gastar aqui, pelo menos, você faz suas contas, né? Vou gastar pelo menos 40 horas para editar esse, para ficar, né, do jeito que ela quer, né? Vai ter exibição no cinema, vai para o festival, né? Então é isso, meu irmão. Os produtores têm que começar a ver a área do sonoplasta, do criador sonoro, como uma área importante para a sua obra, né? Sem ela, sua obra vai ficar capenga. Então tem que... A luta nossa é essa. Investir na nossa formação, né, para a gente poder cobrar bem, assim, do quanto que vale mesmo, né? Senão, só quem ganha dinheiro é quem tem os equipamentos, né? Como dizia no marxismo, os meios de produção. Você quer ganhar dinheiro no mercado artístico? Compre equipamento, pô, compre projetor, compre sistema de som e você aluga para a galera. Você vai ganhar muito dinheiro. Agora, você quer ser criador, é outra coisa, né? Não é muito dinheiro, assim. O dinheiro vai ser consequência, mas vai ser o capital simbólico que você cria a partir das suas obras, né? Da sua trajetória. Eu só posso cobrar bem porque se eu já tenho um histórico de entregar bem dentro do prazo, entendeu? Trabalho com excelência, teve bons resultados, né? Aí eu posso começar a me soltar, me valorizar e tal, né? Beleza? Mas também queria quebrar esse paradigma aí da coisa da música. A música é para todos. Talvez não no nível profissional, né? Sabe? Mas você tem uma música, você tocar no barzinho, você ter a música no seu dia a dia, gostar de cantar sem ser reprimido pelos outros. No caso da nossa colega aí, né? Da Paula, estava contando essa coisa lastimável, né? A pessoa tá Isso acontece muito com a gente, artista negro, indígena, assim, né?
Você está sendo testado o tempo todo, velho. Eu falei, pô, já toquei saí das maiores revistas do mundo de áudio, The Wine, saca? Eu tô tirando onda agora. No último ano, meu portfólio cresceu pra caramba. Eu falei, não vem me pedir da carteirada aqui, não, velho. Quem é você? Entendeu? Eu não tô aqui dando carteirada, postando meu currículo, meu portfólio, pá. Fique na boa aí. E aí a gente vai. Mas vai ser sempre esse embate. A gente tem que ser 3 vezes melhor do que a galera, entendeu? E todo o trabalho você tem que se afirmar de novo. Não importa. A Ed já tem 20 anos trabalhando com dança, já foi para a Europa, já fez, né? Coisa pra caralho. Não importa. Véio. Se o cara me contratar, eu tenho que. Ele vai, em alguma situação, ele vai querer tirar uma ondinha ali para me pagar menos, sabe? E vai querer me testar. Geralmente, o teste vem com essa coisa da babaca, do que você está usando, né? Qual é a ferramenta que você está usando? Isso é muito comum. Você encontra até os colegas assim. O cara não pergunta, o que é que você está pesquisando, velho? Né? Você está mexendo com o quê? O cara pergunta, você está usando o quê? O Ableton? Ou só a ferramenta, sabe? A ferramenta é parte, é importante, né? A gente tem que saber quais os tools, né? Quais os efeitos, os filtros que você está usando. Sei lá, velho, eu mesmo nem renovo essa porra. Tô buscando outros sons, sabe? Não tô atrás da novidade. Tô querendo acompanhar o tempo todo a demanda do mercado, sabe? Tô criando minha identidade sonora e meu trabalho vai ser valorizado por isso. Nossa, falei um monte agora, zangado assim, já para responder sua pergunta. Meu. Beleza? Não comer nada, esse negócio de não comer nada. Arrasou. Agora a gente tem que ter o nosso critério, né? Não é só se achar, né, cara? Tem que fazer por onde, né? Agora eu tô, assim, tipo, me achando. Então tá, gente. Diferença entre música e arte sonora. A gente está falando de sonoplastia. É boa, essa pergunta também foi ótima por isso. Vamos fazer essa distinção aqui, certo? No nosso curso. Música é música, arte sonora é outra coisa. Arte sonora está mais ligada à sonoplastia, criação de trilhas, né? O trabalho com o áudio mesmo, certo? Então, a tarefa de vocês, botar tarefa mesmo, sacana, que a gente fica só falando aqui, vamos se afirmar e tal, vamos correr atrás também. A tarefa de vocês vai ser trazer para a próxima aula, próximo encontro, né? Uma definição de arte sonora. Alguma definição? Arte sonora sei lá, é a arte de combinar os sons. Tem uma definição de música muito tradicional, né? Que eu detesto. Que assim, música é a arte de combinar os sons de modo agradável ao ouvido. Isso você vai ver no dicionário Aurélio, né? Os dicionários e tal. Mas a gente tem outras concepções de música. Nem sempre tem que ser agradável ao ouvido, né? A mesma coisa em relação à língua. É isso que eu quero que vocês façam. Pesquise um pouco sobre arte sonora. E vocês trazem no próximo encontro, vocês vão falar mais do que eu, certo? Hoje eu dominei aqui, porque é importante avançar nossa ementa, né? O universo é muito grande, então é fácil a gente ir se desdobrando, assim. Então, a função de vocês vai ser trazer essa definição de arte sonora, pesquisar, fazer uma pequena pesquisa, o que é arte sonora, e trazer alguns exemplos, certo? Um artista, alguma coisa assim que vocês achem sobre arte sonora. E a gente vai discutir um pouco sobre esses trabalhos. Acho que é uma forma legal, certo? Então, vamos aqui. Combinamos hoje que música é música, arte sonora é arte sonora. Mas por que isso, Ed? Estou cortando aqui, sonora... você pode dizer de novo, precisa? O quê? Bruno. Cortou sua fala, você falou para pesquisar e cortou. Eu já vou abrir um plano B aqui, viu, o computador, porque vai acabar a bateria igual ontem, celular barreado. Mas eu já entro, certo? Vocês esperam um minutinho. Bruno, vamos ver se você continua cortando ainda o áudio. Ok, agora. Deixa eu mudar de lugar aqui para ver se melhora. É que tem um microfone aberto também. Tem algum microfone vazando aí, um passarinho. Passos. Aí, ó, paisagem sonora, é isso aí. Ó.
Galera, melhorou? Bruno, eu estava falando sobre uma atividade para a próxima aula, para vocês. Levantar o conceito de arte sonora e sonoplastia, já estou aumentando aqui, e trazer um exemplo de um artista sonoro para a próxima aula. Beleza? Alô, alô, Bruno, você que perguntou. Galera, me dá um feedback aí, acho que eu estou fora aqui. Estou te escutando. Tá Ah, massa. tranquilo. Tá ótimo, então, desculpa. Agora deu para ver agora. Arte Massa. sonora, né? Massa. Arte sonora, se puder incluir sonoplastia, é bom também, para a gente já pensar essa diferença. Né? Aí a gente vai discutir sobre esses conceitos assim e pegar já alguns exemplos de trabalhos, de artistas. Certo? Agora eu vou continuar aqui falando sobre por que arte sonora, né? O que é arte sonora? Não dando um spoiler para a pesquisa de vocês, mas vou dar uma dica aqui. Qual a diferença entre música, composição eletrônica e arte sonora? Aí eu diria o seguinte: a arte sonora, ela está preocupada com a relação, né, entre o som e o espaço, né, e a visualidade, por exemplo. Explicando. A música, ela existe por si só. Você faz uma composição musical, um arranjo, você grava, você bota lá no Bandcamp para vender, no YouTube. Ela fala por si, né? Claro que ela vem com a capa ali, tem uma capinha, tem artes gráficas no meio, tem alguma visualidade, tem um texto, um encarte com a ficha técnica e tudo. Mas ela, enquanto linguagem, enquanto obra, ela existe por si só. Não precisa de complemento, entendeu? A arte sonora, ela, assim, para você expor como uma track, né, já é mais estranho, né? Nossa, que som é esse e tal? Porque ela faz sentido, ela acontece em relação ao espaço, né? Brincando com tudo isso que eu falei hoje para vocês de planificação planificação do som, né? A espacialização, né? Trabalhando com esses aspectos acústicos da sala. Certo? A arte sonora vai lidar com essa preocupação com o espaço, em relação ao espaço, e a visualidade, as artes visuais também. Na arte sonora você vai ver muita coisa, instalação sonora, né? Uma instalação audiovisual é o trabalho também do compositor, do artista sonoro, certo? Você não precisa só lançar disco, tracks, você pode fazer uma instalação sonora, você pode fazer uma performance site-specific, que chama. Site-specific é assim, eu já fiz. Você vai para um lugar, tipo o Elevador Lacerda, você vai programar uma obra para ali. Né? Aí você está pensando já em relação àquele espaço, quais os fenômenos sonoros que acontecem ali, tem gente pra caramba conversando, tem gente gritando, tem música passando com o carrinho do café, né? Você já faz um site específico, você faz uma obra aproveitando já esses elementos, né? Você se integra a isso, né? Sim, Junix é um grande parceiro nessas pesquisas todas desses anos aí. Aqui em Salvador a gente já tem uma turma que vem mexendo, né? Eu tenho um festival também, um ciclo de música que sempre traz gente de fora e daqui também, promove workshops, que é o CMC. Nessa área mais de música, que eles chamam de música experimental, né? Experimental, tem nada de experimental. Idealizou, professor, junto com a galera, foi? Oi? CMC foi você que idealizou, foi? Eu que idealizei. Eu sou diretor artístico. E Isso aí, a galera fica falando, música experimental. Experimental o quê, velho? Eu tenho vários anos de carreira, já experimentei tudo que eu queria. Agora é música proposicional, porra. Eu sei o que eu quero, não é experimental, não estou experimentando. Entendeu? Já experimentei tudo que eu tinha que experimentar. Experimentando sou eu aqui, pô. Porque é uma forma de deslegitimar, entendeu? Tem a música que pode ganhar patrocínio, isso aqui tem a música experimental.
Tem aqueles maluquinhos que ficam ali com os brinquedinhos, porra nenhuma. E estudamos muito, nos dedicamos muito à nossa formação, sabe? Ajudamos muito essa cidade a ampliar esse repertório careta, só voltado para produto final, né? Tem uma coisa muito forte no mercado artístico, assim, né? Que é essa coisa do produto final. A maioria dos editais é para isso. Você tem que gravar um disco, ou gravar um filme, produzir um livro, né? Mas ninguém investe no processo, né? Por exemplo, eu queria ter uma grana para ficar 2 anos trabalhando com vocês, recebendo os projetos de vocês, orientando, velho, vai por aqui, sabe, Paula, tente ver mais isso aqui, ó, essa característica legal que você já tem com a voz, tenta explorar mais isso, né? Professor, eu já é o processo, entendeu, cara? Preciso falar baixo. Investir no processo, entendeu? Porque é isso que vai repercutir no mercado, vai repercutir na formação dos profissionais. E com o tempo, isso vai florescer, né, em obras de arte, né, em profissionais com uma outra ética, né, mais voltado para a experimentação, para a ousadia mesmo, trazer suas referências familiares sem trauma, né? Pô, a gente come caruru mesmo, é de mão mesmo, mano, sacou? A minha música não tem nada a ver com isso. Pô. É meu pai que ficava batucando no barco lá, minha referência é essa. Agora vem a academia, ver esse pensamento, não só da academia, mas do mercado, que inclui a crítica musical, tudo isso, né? Não estou dando um aqui de revoltado, não, viu, galera? É uma crítica muito bem sensata, assim, baseada nas coisas que eu vejo mesmo. É na política pública, né? Não estou aqui de... Como é que chama? Hater, né? I'm not a hater, I'm a lover. Eu sou um amante, velho. E é isso, a simplicidade é isso, valorizar os processos, entendeu? Então esse dinheiro tinha que ficar aqui para a gente fazer um projeto, para ficar 2 anos trabalhando junto. Pô. Aí ia ter a obra de cada um de vocês 20 que estão aqui, certo? Eu ia chamar outros profissionais para orientar vocês também, ou desorientar, né? Não que vocês precisem de orientação, mas é um exemplo, né, cara, de uma política cultural que investe na formação, né, do integral do ser humano, não só artisticamente, pô. Vai aprender a meditar, ficar em silêncio, respirar, né? Vai aprender as coisas básicas da vida que ninguém ensina na escola, nem vai estar no BBB, sacou, cara? BBB, né? Aí deixa a gente fazer o quê? A estética do tombo, tombamento, não sei o quê. Que a gente se fode depois, fica sem acesso aos recursos, né? E ficam tirando a gente ainda como um maluco depois. Pronto, desabafei. Arte sonora é isso. Aí eu estou falando aqui da sacanagem, valorização do processo artístico, né? Tem tanta importância quanto o produto final. E que as leis de incentivos culturais poderiam abrir essa perspectiva também, né? Já temos mais de 20 anos dessa política dos editais, muito bem-vindos, né? Mas que, de certa forma, parou um pouco no tempo, assim, em torno das novas demandas, né? Hoje tem muito essa coisa da representatividade e tal, e tem essa abertura para a diversidade tem que vir no plano estético e artístico também, entendeu? Não adianta estar falando essas coisas aqui e fazer a mesma música que todo mundo está fazendo, entendeu? Enfim. Então, a diferença é essa. Música é uma coisa, arte sonora, sonoplastia é outra. Certo? Até aí? Deixa eu ler aqui a mensagem de Rafa. Beleza, Rafa. Até a próxima sexta. Não esqueça da tarefa, hein? Até aí, tudo bem, gente? Agora vamos voltar à coisa da arte sonora, essa relação com o espaço, né? E com a visualidade, tá certo? E também vou falar assim, vou trazer aquela ideia, aquela provocação do início da aula, de anteontem, que é a coisa da energia, frequência e vibração, né? Porra, é legal, isso aí é quase, como é que se diz? Bioenergética. O que é que isso tem a ver com meu trabalho de sonoplasta? O que é que isso tem a ver, né? Eu só preciso aprender a editar o áudio para meus filmes, para minhas coisas. Eu não quero saber de energia, frequência e vibração. Que papo é esse? De Egito Antigo. Papo é o seguinte, agora
numa perspectiva científica, né? Porque a gente tem que falar assim, a gente fala de espiritualidade negra, indígena, todo mundo chama a gente de maluco. Aí, não, vamos falar em ciências agora, certo? Fala assim, energia. A energia vai ser a nossa fonte sonora, galera. Qual vai ser a nossa fonte sonora? A fonte sonora é de onde são os sons que a gente juntou para criar aquela trilha, né? Para criar aquele ambiente ali, né? Do espetáculo, certo? Música na cena. Energia é igual à sua fonte sonora. Beleza? Você vai fazer a trilha toda só com um violoncelo. A energia, né? A fonte sonora vai ser esse violoncelo, certo? Frequência. Frequência, você vai ter que escolher uma nota, uma altura desse violoncelo, né? Ele tem um corpo, um braço enorme. Se você tocar na região mais inferior do instrumento, vai estar no plano das agudas, das altas, né? Das frequências altas. Vai ser um som mais agudo. Se você tocar na parte superior do braço, do violoncelo, vai ser um som mais grave, né? Frequências baixas. Aí tem uma noção interessante que é a duração dessa frequência, né? Isso que você pode manipular ao tocar um instrumento, ao manipular uma peça eletrônica no computador, você trabalha com a duração. Aí você vai criando a sua linguagem, né? Porque a fonte sonora é só o som, o som, né? O som básico. O som básico vai vindo do violoncelo. Agora, a frequência. Você vai escolher em que frequência você vai tocar. Em que altura você vai tocar. A altura não é forte e fraco, não, viu, gente? Isso aí em música é intensidade. Tocar mais forte ou mais fraco. A altura, a gente fala das notas musicais, né? Lá, ré, essas coisas aí. Porque em outras culturas, isso é ocidental também, né? Em outras culturas a gente não fala em notas, não são só 7 notas, né? Na cultura indiana, em muitas coisas. Tem os microtons, né? Os comas, né? Que são intervalos menores do que um tom e um semitom. Para quem não sabe de música, assim, tom e o semitom, assim, tipo de um lá, de um dó pro ré, tem um dó sustenido no meio, né? Esse intervalo mínimo na escala ocidental é esse. Dó para ré, tem um tomzinho no meio, que é o dó sustenido ou o ré tal, né? Ré bemol. O ré bemol, obrigado. Os músicos me ajudem. José Vaz. Aí, por exemplo, na tradição indiana, nessas coisas do Jvetak também, né, os microtons, isso está em várias culturas. Inclusive na cultura africana também, né? A música dos pigmeus, galera. Tenta ver isso aí. Você vê que riqueza, a música dos pigmeus. Então tá. Você vai para a frequência. Sim, olha lá. Aí nessas culturas tem mais do que um semitom, entendeu? São as comas, são vários microtons, vários intervalos de sons menores do que esse meio tom. Entende? Então é isso. Só para falar que a frequência é a nota que você escolhe, a altura, né? A nota que você escolhe. E aí a vibração, né? Se essa nota vai durar muito ou pouco. Em termos de física, da física do som, né? As notas agudas, os sons mais agudos, eles têm uma duração menor, né? Eles vão mais longe. Falando em espaço, né? Dentro de uma sala, o som agudo ele acontece e meio que se acaba, é uma onda sonora curta, certo? Obviamente que você pode mexer na duração dela, torná-la maior. Tá? E enquanto que as frequências baixas, né, nesse caso são os graves, os tambores, o contrabaixo, o violoncelo, essas ondas sonoras, as ondas baixas, elas são mais longas. Elas ocupam um espaço físico mesmo, estou falando aqui, ó, da sala, entendeu? Vamos pensar aqui, tamborzão, essas músicas eletrônicas periféricas, né? Que usam muito o subgrave e tal. Por que a gente ouve? Você pode estar a quilômetros, você ouve o bumbo, o subgrave. Porque na física ali, aquela onda sonora feita com os graves, ela vai muito mais longe, entendeu? Vai muito longe. Por isso que a gente escuta só
e às vezes alguma coisa de agudo, rapidinho, né? Vem a voz do cara, ou o sopro e tal. Você não ouve as médias de longe, assim. Deu para entender isso aí? Essa relação entre energia, frequência e vibração com os parâmetros do som, fonte sonora. Total, professor. Deu para entender muito bem. Desculpe. Até um pouco assim, a nossa cultura de ouvir também foi se moldando a essa cultura que agora eu já estou vendo que não é tão nova assim, né? Com a nossa discussão, mas com essa cultura de aumentar a faixa de banda, né? De ter mais subgraves, como você falou, de ter até frequências mais altas também. A gente está meio que não digo nem retrocesso, nem progresso. O cíclico, né? De você ter esse aumento de faixa de bandas, né? Eu estou ouvindo mais hoje em dia também sobre isso. E outra coisa que uma colega falou aqui sobre os processos de cura, né? Através das frequências sonoras, através do som. Tem esse estudo aí que é muito legal também, tem a ver com aquilo que eu estava falando na aula passada. E aí já é um campo mais terapêutico, né, digamos assim, mas que também está em várias culturas antigas, velho. Várias culturas antigas, assim. Que é isso, né? Que a gente está trazendo de volta, né? Há um movimento, assim, de trazer o som como um processo curativo de volta. Porque o som acabou sendo utilizado só como mercadoria, né? Hoje em dia, a gente pode falar que a música virou uma mercadoria que serve para vender outras mercadorias, né? Então, as novas representatividades negras, tá, elas estão sendo criadas dentro do departamento de marketing das marcas, entendeu? Depois todo mundo fica reclamando da Carol, porra. Mas o mercado é isso, impulsiona isso, porra. O mercado investe nesse individualismo, sabe? Para você se dar bem, você tem que pisar no outro, no coleguinha, porra. Sabe? Sem entrar aqui nessa questão, mas como que as marcas usam a gente e depois largam ali para ser pisoteadas, canceladas, torturadas, sacou? Mas é isso. O artista também se permite porque ele quer estar nesse patamar, né, de exposição, ele quer falar para muita gente e às vezes não tem uma boa orientação, né, do produtor, tal, né? Tipo, porra, será mesmo? Isso eu estou falando das marcas de cerveja, das marcas de moda, né? Você vê os festivais todos são bancados pela cerveja. A Ambev, nossa, a Ambev é um desserviço, né, cara? Além de impulsionar o alcoolismo das nossas comunidades, assim, você vê todo mundo, a maioria das pessoas tem familiares com problema com álcool. Sacou? Você vai no bairro, na quebrada, a coisa mais barata que tem para comprar é uma bomba de cachaça. O sistema é mais um elemento de controle, né, dos corpos e espirituais mesmo, sabe? O cara bota a gente para ficar consumindo uma música, né, determinado estilo musical, que agora é isso, todo mundo falando de dor de corno, né? A falta do outro, um desamor, a culpa é sempre do outro, da mulher que largou o cara, aí o cara tá bebendo. Porra, isso é pura ideologia bancada por essas marcas, entendeu? A gente tem que abrir os olhos para isso, velho. Não que você vai recusar um convite, né? Determinada marca, mas qual a liberdade artística que você vai ter lá dentro, né? Ou isso não importa, é só pegar aquela grana ali e tal. Essas são as questões, né? A gente não vai ter uma resposta hoje, mas vai da orientação de cada um. Eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio, buscar o dinheiro, sim, deles, mas eu tô falando isso, mas eu não consegui até hoje, assim, abrir mão da minha autonomia como diretor artístico do festival, por exemplo, do CMC, né? Porque quando os caras entram, você tem que aumentar o número de público, então você tem que mudar a sua programação, mudar a sua visão artística, né? Então é isso. Perguntas? Temos 15 minutos. Ou continuo? Muito conteúdo bom, professor. Muito conteúdo bom. Vai cair aqui, eu vou entrar de novo, tá? Vamos discutindo entre vocês aí essa última fala, que eu já entro. Tá bom, galera? Avante.
Seria um mantra. Como se eu explicar o mantra? O que é um mantra? Seria um mantra. Mantra é massa, são vocalizações que nos ajudam a reequilibrar várias coisas, assim, eu adoro também ouvir. Vai mais por essa linha da frequência, né, Lu? Eu não sei. Eu acho que o mantra, junto a tudo isso, quando o professor voltar, a gente pode perguntar a ele em relação a isso do mantra, desse questionamento aí. Mas mantras eu acho que tem a ver com oração, com música, né? São várias interferências, como ele falou, de arte sonora. Eu acho que é mais do que música ainda. Quem acha mais alguma coisa, minha gente? Fala aí. Então, essa é um mantra. E essa coisa da cura, né? Ao ver dele. Da frequência como cura, eu acho também. Eu acho que o mantra, ele envolve uma egrégora também. Sim, com certeza. Tem vários mantras, né, de diferentes cultos, de diferentes linhas de pensamento e religiosas, enfim. Eu acho muito bacana. Gosto bastante, ouço mantras. Tem músicas, inclusive, que para mim Eu acho que, no geral, essas músicas religiosas em si, elas caem nesse ciclo de repetição, né? Você vê até as coisas das músicas das igrejas evangélicas hoje são muito cíclicas, né? Até eles copiando isso também. Acho que essa questão é muito presente. Música religiosa. Ou é verdade. É verdade. E a música é capaz de provocar um transe, né? Tipo, nas religiões de matrizes africanas, o tambor e o canto cria essa egrégora em que a entidade, né, se sente confortável para permanecer e adentrar esse espaço. É isso, Raíssa. Eu acho que é mais do que uma força religiosa em si. Como o Paulo trouxe a questão da egrégora, né? Que é um campo de força, né? De energia. O professor falou da energia em relação às frequências da música também. Sim. Verdade. Frequência, energia. Né? Energia, frequência e vibração. Até a gente o trinômio do autoconhecimento, galera. Quem somos nós, para onde, o que queremos fazer, né? De onde viemos. Tem a ver com essa coisa da ancestralidade também, que vocês falam, que a gente tem falado, né? E essa ancestralidade não se resume só aos nossos parentes imediatos, né? Eu posso dizer que Fela Kuti, Bob Marley é um antepassado meu, assim, sabe? Porque marcou tanto a minha vida, minha caminhada, me deu tanta alegria nos momentos de tristeza, sacou? Ouvir as músicas de Bob Marley ou de Gilberto Gil, sabe? Então, e como as plantas também, eu fui criado debaixo de uma jaqueira, depois de muitos anos que eu vim saber que é uma árvore sagrada também no Candomblé, mas era o lugar preferido, né, da federação, lá onde eu morava. Eu ficava lá, tá, sabe, desde pequeno, ficava ali debaixo daquela cajazeira da jaqueira, assim, duas árvores sagradas. Já tinha essa egrégora aí, né? E é isso, não tem como a gente abordar essa questão da produção sonora sem tocar nesses assuntos, né? Você falou das aulas, professor. Eu fiz uma vez, a primeira vez que eu tomei ayahuasca, eu tive uma sensação muito de pertencimento ancestral em relação às árvores, né? Então, isso também permeia essa arte sonora, né? Com certeza. Esse movimento do vento nas folhas, né? Esse movimento da natureza tão fluida e tão música, tão musical também.
Com certeza. Imagina um desenhista sonoro, né? O cara da trilha, o cara que vai fazer a finalização do áudio do filme, o cara já com essas informações, já desenvolvendo essa escuta, né? Nele, essa sensibilidade para os sons naturais. Na hora que o cara for fazer o desenho sonoro, velho, ele vai passar isso de alguma forma pra gente, sabe? Pro espectador, né? Valeu, Drica. Até a próxima. Diga, Luciano. Pelo que eu me recordo, assim, a minha primeira experiência, assim, de ouvir o som, assim, ficar maravilhado, acho que foi... Porque ao mesmo tempo que eu tenho interesse por coisas regionais, eu me interesso também um pouco por eletrônico. Eu não gosto muito do som mecânico, não. Mas eu acho que foi Nação Zumbi, foi com Chico Science. Sim. Aí eu vi aquele maracatu, eu não sei, eu não conheço muita coisa. Eu fiquei maravilhado, né? E atualmente, assim, eu gosto muito do Coldplay. Então, assim, eu vejo muitas pessoas misturando muito essa coisa regional com eletrônico hoje em dia. O senhor se interessa mais pelo regional, mais pelo eletrônico? E o senhor tá lá no céu, hein, Luciano? É isso, pô. Hoje, é como eu falei na aula passada, né? Os meios de produção sonora mudaram, né? Radicalmente. Antes a gente só podia fazer de forma acústica, né? Hoje a gente tem esses equipamentos sequenciadores, samplers, tal, que nos permitem trabalhar de forma com material eletrônico também, né? Gravar um tambor e processar depois, né? Uma série de coisas. Para mim, as duas instâncias são importantes, né? É a tradição, mas também a tradição o que significa essa tradição hoje, né? É importante. Não, é aquela coisa da gente se apropriar das novidades, né? Tanto estéticas, né? Quanto tecnológicas, mas sem perder também essa base, né? Do saber tradicional. Um exemplo aqui, foi ótima essa pergunta, porque eu vou falar um pouquinho agora, aqui nesses últimos minutos, desse convite, né? Tanto para a oficina, quanto para compor a trilha sonora para o despacho deferido, né? Então, tem uma coisa muito interessante do convite que foi feito por Jaque, para mim, que tem a ver com a sua pergunta. Quando a gente teve a primeira reunião sobre a trilha, ela estava apresentando o processo da coreografia, né? O que ela imagina para a música, já o plano das imagens, né? Com a VJ Anne, que vocês vão conhecer também no próximo módulo, uma pessoa super legal também. Daí ela me falou, olha, velho, o elemento principal para mim aqui é a ideia de jogo. E esse jogo que está na capoeira, na Angola. E aí eu, porra, é mesmo? Tipo, eu estava esperando uma coisa mais eletrônica, assim, né? Mais dançante para ela, assim, né? E ela veio com essa informação, não, a gente está partindo desse pulso aí, da tradição, do jogo, da capoeira, tal, essa noção de jogo, né? E aí eu vou pensar, né? Aí eu comecei a pensar em como abordar, conversando com ela, aí eu falei, como é que eu vou abordar? A instrumentação, né? Vamos pegar berimbau e atabaque, vamos trabalhar com isso, um som mais natural, mais próximo da tradição, ou a gente pode partir desses elementos e ampliar, né, com uma pegada mais eletrônica, dando um reforço no ritmo, no beat, né? Daí a gente chegou à conclusão de que é mais por aí, é trazer essa noção de jogo, mas jogando já com uma perspectiva contemporânea, né? Ela não quer ficar presa à tradição lá da capoeira, embora esse seja o disparador, né, o elemento fundamental para todo esse jogo, entre a coreografia, a luz, o som e o videomap, né? Então esse é um exemplo, a gente vai poder observar em tempo real, e aí vocês podem me cobrar depois, pô, Red, tá mais, né, tradição ou é invenção? Porque o meu desafio vai ser esse, né? Partir da capoeira e ao mesmo tempo soar legal para a galera nova, né? Que vai estar assistindo o despacho deferido.
A gente tem que estar dentro do jogo, como a galera está falando aqui no chat. E falar dessa coisa dentro do jogo, mais uma vez também, Luciano, falando sobre essa formação do sonoplasta, o que me ajudou muito foi ter trabalhado com a galera da dança, que me tirou do computador, assim. Eu chegava, montava meu setup, ficava sentadinho ali, esperava a coreografia, já tinha estudado, anotado, ensaiado milhões de vezes, e ia tocar minha charanga ali, né? Daí, a galera começou a falar para ele, não, Ed, você tem que sair daí. Aí eu comecei a aquecer junto com eles, fazer um trabalho de corpo também, junto com eles. Nossa, só isso aí. Fazer algumas cenas com eles também, entrar no jogo mesmo, de fato, com o meu corpício também, sacou? Isso mudou completamente, velho, a minha visão musical pra cena, né? Porque eu sei o que é o esforço de cada movimento daquele, o que é que isso significa, né? Eu vou me inteirando, assim, eu vou interiorizando a coreografia, né? A movimentação, os conceitos que estão em jogo ali. Então é isso, foi fundamental ter botado meu corpo na cena também, sabe? Entrar no jogo mesmo. Isso só a dança poderia ter feito por mim, sabe? Em qualquer outro trabalho mais convencional, musical, não teria rolado. E eu também só continuo nessa pegada de experimentação, e criando essa base de conhecimento que eu estou compartilhando um pouco com vocês aqui, porque eu consegui sobreviver trabalhando com dança e com educação, entendeu? Se fosse eu pensar só num resultado de mercado mais imediato, teria sido como vários colegas meus que já entraram e saíram, tiveram bandas de sucesso e saíram, sabe? E acabam se desiludindo mesmo, se deprimindo, porque o jogo é pesado, você tem que abrir mão de várias coisas. Tem que ver, cara, na espiritualidade falam muito isso, né? Às vezes a gente deseja tanta coisa, mas não sabe nem se aquilo é bom pra gente. Cara, eu quero ser um superstar. Tá no canal de meio-dia da TV Bahia, né? Superstar na Bahia, tá no Jornal do Meio-Dia da TV. E aí, e aí é isso, trabalhar pra gente que tá devastando, que tá oprimindo, que tá ganhando dinheiro com a pandemia. Você vai trabalhar pra essa galera. Professor? Entendeu? Diga. Olha, tem surgido, assim, que eu tenho observado, algumas bandas no mesmo segmento que a Baiana System, que tem feito, que estão em ascensão, assim, eu queria... cantores, né, que estão utilizando música, DJ, a onda agora também, DJ cantar, né, uma coisa que não se via muito. Isso é uma tendência que vem crescendo. O senhor tem alguma opinião formada, alguma crítica para fazer sobre isso? Eu gostaria de saber o que o senhor pensa. Eu não vou entrar no caso de cada artista, não vou citar artistas aqui, mas isso também já é uma tradição, viu, Luciano? Aquilo que eu estava falando do reggae, do sound system, dos anos 60 na Jamaica, já vem daí, o movimento do sound system, isso que o Baiana faz, o Ministério Público faz, chamado toast, né? O cara rimar por cima de uma base musical. Isso já é uma tradição que gerou até o hip hop, né, nos Estados Unidos. Começou na Jamaica, com o sound system. Inclusive morreu um maravilhoso aqui, o U-Roy, semana passada, que é um dos maiores. Porque na Jamaica a gente chama os cantores, os MCs, né, do rap, a gente chama de DJ lá, né? A gente não, eles chamam de DJ. É o cara que tá cantando ali, né? E o cara tinha a função de ser como o MC, né? O MC significa mestre de cerimônias. É o cara que tá ali, o DJ tá tocando, aquele festão, e o cara tá fazendo a ponte, acolhendo a galera. Acabou de chegar aqui, Lucas, porra, Tatiana, Raíssa, hoje o bicho vai pegar, até o Jean veio, velho. O cara vai ir fazendo isso ritmicamente, né? E isso agora tá na música pop, né? Esse conhecimento de matriz afrocêntrica ou afrodiaspórica, que gerou hip hop também, tá agora na música pop, né? E o Baiana, o Ministério Público, é só um exemplo disso, assim. É isso. Mais alguma pergunta? A gente está chegando ao nosso tempo aqui. DJ Sankofa, a Daniela está falando, eu trabalhei com o Sankofa, eu tive É porque eu não gosto de ficar falando de, né, fica parecendo que fica dando carteirada, assim.
Eu fui um dos fundadores do Ministério Público, trabalhava com o Russo que, né, era mais novo, chegou para trabalhar com a gente e tal. Aí depois veio o DJ Raiz, Regivan, essa galera toda. E depois também a gente foi para a Eletrocooperativa, que era um projeto que tinha no Pelourinho, que formou muita gente, vários DJ Gug, Mário, vários DJs que estão aí na fita. Também é fruto desse trabalho coletivo, né? Daquelas festas que eu falei segunda-feira, os bailes blacks que a gente fazia. A gente fez um festival Black Noise na quadra dos Apaches do Tororó, sabe? Então, Sankofa, aí tudo bem, isso foi 2004, 2005, com o Ministério Público, tal. Aí eu fui embora para São Paulo, porque eu vi que eu não ia ser, sei lá, não estava mais afim de ficar botando a minha cara assim como um band leader, sei lá o que, sabe? Cantor assim e tal. Eu queria ficar mais nos bastidores, aí fui mais para São Paulo trabalhar com educação, tal, estudar acústica. Aí quando eu voltei em 2012, esse mercado já existia, tudo aquilo que a gente plantou ali já estava rolando. Aí eu até colhi um pouco dos frutos, assim, fui contratado para várias coisas, para discotecar, mas aí eles queriam que eu mantivesse essa fama, né, vivesse dessa fama de precursor, né, pioneiro do Sound System, não sei o quê, mas eu já estava em outra onda, eu já tinha trabalhado com inúmeros professores, com a infância, eu tinha tido minhas experiências, tive uma filha, você muda também, né, cara? Aí que eu voltei para esse lado mais experimental, de voltar para a cena, de trabalhar a música nessa perspectiva, menos mainstream, né, digamos assim. Mas eu também faço esses trabalhos com música, faço com Lia Lordelo, Fausto Fawcett, o trabalho mais convencional, a gente tocou no ano retrasado na Sala do Coro, né, o meu trabalho como diretor, como produtor musical também, agora estou trabalhando com o Grupo Ofá, que é um grupo muito legal, um trio aqui de Salvador, que parte de ritmos de matriz africana, mas com uma pegada mais jazz, mais para frente, assim. Eu estou produzindo um disco, né? Enfim, meu campo de atuação é meio diferente, assim, por ter muita idade já, né? Eu acabei, e minha pegada também, eu acabei me interessando por várias coisas, mas tudo nesse ambiente da música, né? Eu queria mostrar para vocês que não existe só um caminho, né, cara, de ser um músico que vai acompanhar um artista famoso. Você pode fazer outras coisas também, você pode trabalhar com trilha, você pode dar aulas, né? Você pode ser feliz e realizado com a música de várias formas, mas parece que não há essas possibilidades, né? Parece que você só tem esse caminho das marcas, de vender a sua imagem e tal. Acho que é isso, galera, por hoje, assim, eu falei pra caramba. Se vocês quiserem retomar alguma coisa pra gente ir finalizando, agradeço. Ed, está sendo muito bom, viu, essa troca aqui com vocês todos, na verdade. Eu estou me sentindo muito contemplada, privilegiada de poder estar aqui. Que massa, Rai. Tamo juntos. Mais alguém? Valeu, o chat tá bombando aqui. Muito foda, eu tô muito curtindo. Beijos, todo mundo! Maravilha. Então, a gente fica combinado assim. Valeu, Jean. Então, a gente fica combinados assim, né, de trazer essa pesquisa para sexta-feira. E aí vocês decidem. Tem essas duas dicas de software, né, para quem está interessado na parte prática. Realmente esse formato virtual aqui não favorece muito, né? Mas, de antemão, já deixei esses dois, vou escrever aqui no chat. Seria o básico, né? Baixar esses dois softwares aqui. Audacity, para editar áudio, certo? E o Reaper, para produzir, para fazer, para, digamos assim, trabalhar a partir dessa edição inicial, né? Melhorar, enfim, certo? Se vocês puderem baixar, só tem versão para computador, não tem versão para celular, infelizmente, o Audacity. Certo? Eu me comprometo também a trazer algumas referências
sobre arte sonora, sobre sonoplastia. Tem um documentário muito legal que eu vou achar. E a gente soma na sexta, certo? O que vocês trouxerem com o que eu vou apresentar também. Gratidão, tá demais também, tô super empolgado, hein? Um beijão a todos, até sexta. Até. Bem.